Era para ser apenas mais um dia comum na vida de Rafael. O despertador tocou no horário de sempre. O café foi preparado às pressas, e o silêncio da manhã parecia prometer tranquilidade. Ele saiu de casa sem imaginar que, em poucas horas, sua vida seria completamente virada do avesso. No trabalho, tudo seguia como de costume. O som dos teclados, as conversas baixas entre colegas, o ar-condicionado constante. Rafael era o tipo de pessoa que passava despercebida, não por falta de importância, mas por não causar problemas. Sempre pontual, sempre correto. Era alguém em quem todos confiavam, ou pelo menos era o que ele acreditava, até que a porta do escritório se abriu de forma brusca. 2 policiais entraram, interrompendo a rotina como uma tempestade inesperada. O ambiente ficou em silêncio imediato. Os olhares se cruzaram e a tensão tomou conta do lugar. "Rafael Almeida?" perguntou um dos policiais com voz firme. Ele levantou a cabeça, confuso, sentindo um leve aperto no peito. Sou eu. Aconteceu alguma coisa?" O olhar sério do policial já trazia uma resposta antes mesmo das palavras. O senhor está sendo acusado de roubo qualificado. Precisamos que nos acompanhe." Por um segundo, Rafael ficou imóvel. Aquilo não fazia sentido. Roubo? Ele nunca sequer tinha passado perto de algo assim. Era um absurdo. "E isso deve ser um engano", tentou explicar, a voz saindo mais fraca do que esperava. "Eu não fiz nada." Mas ninguém parecia disposto a ouvir. Os colegas ao redor observavam em silêncio. Alguns demonstravam choque, outros apenas curiosidade. E havia aqueles que já o olhavam com desconfiança, como se tudo aquilo fosse apenas a confirmação de algo que sempre suspeitaram. A caminhada até a viatura foi longa demais para poucos metros. Cada passo parecia pesar toneladas. Ele sentia os olhares nas costas, julgamentos silenciosos que já começavam a condená-lo. Dentro do carro, a realidade começou a bater com força. As ruas que ele conhecia tão bem agora pareciam distantes, irreais. Tudo o que era familiar começava a se tornar estranho. Seu coração acelerava, e a mente tentava desesperadamente encontrar alguma explicação lógica. Na delegacia, a situação piorou. "As evidências apontam para você", disse o investigador com frieza. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Não sou eu. Eu estava no trabalho nesse horário", insistiu agora com mais urgência. "Podem verificar, mas algo estava errado. Seu chefe não atendia às ligações. Alguns colegas diziam não se lembrar exatamente do horário. As certezas que ele tinha começaram a se desfazer uma a uma. Horas depois, sentado em uma cela fria, Rafael encarava o vazio. A ficha finalmente havia caído. Ele não estava apenas sendo acusado, estava sendo tratado como culpado. E, naquele momento, uma pergunta começou a ecoar em sua mente, cada vez mais forte. Se não foi ele, então quem estava por trás de tudo isso? As horas dentro da cela pareciam não passar. O tempo se arrastava de forma cruel, como se cada minuto fosse uma eternidade. Rafael já não sabia se era dia ou noite. Tudo se misturava em um único sentimento sufocante: o medo. No início, ele ainda acreditava que tudo seria resolvido rapidamente. Um mal-entendido, um erro simples. Mas conforme o silêncio aumentava e ninguém aparecia com respostas, essa esperança começava a se desfazer. O pior não era estar preso. Era perceber que ninguém estava lutando por ele. Quando finalmente teve a chance de fazer uma ligação, suas mãos tremiam. Ligou primeiro para o chefe. Nada. Chamou novamente. Caixa postal. Aquilo não fazia sentido. Era justamente ele quem poderia confirmar que Rafael estava no trabalho no horário do crime. Depois ligou para um colega próximo. "Cara, você lembra que eu estava aí hoje de manhã, né?" perguntou, tentando manter a voz firme. Do outro lado, houve um breve silêncio. "Olha, Rafael, estava meio corrido. Não sei dizer exatamente o horário." A resposta caiu como um golpe. "Como assim você não sabe? Eu estava do seu lado." Eu não quero me envolver nisso, cara." "Melhor você resolver com a polícia." A ligação terminou, e junto com ela mais um pedaço da confiança de Rafael. A sensação de abandono começou a crescer dentro dele. Pessoas que antes pareciam próximas, agora se afastavam.
como se ele carregasse algo contagioso. Bastou uma acusação para que tudo mudasse. Naquela noite, deitado no banco duro da cela, ele tentou lembrar de cada detalhe do seu dia. Cada passo, cada momento. Algo precisava provar sua inocência. Foi então que um pensamento começou a incomodá-lo. As imagens da câmera. O homem tinha a mesma aparência, mas aquilo era bom demais para ser coincidência. Era como se alguém tivesse planejado aquilo, como se alguém quisesse que ele fosse confundido. Mas quem faria isso? Rafael fechou os olhos com força, tentando encontrar alguma resposta. Foi quando uma lembrança surgiu, quase esquecida. Dias antes, ele havia discutido com um colega de trabalho. Nada grave, mas o suficiente para criar um clima estranho. O motivo? Um relatório que poderia resultar em uma promoção. Na época, ele não deu importância. Mas agora, será que aquilo tinha alguma ligação? Na manhã seguinte, foi levado novamente para interrogatório. O investigador parecia ainda mais convencido. Você continua insistindo que é inocente. Porque eu sou, respondeu Rafael cansado, mas firme. O homem colocou algumas fotos sobre a mesa. Novas imagens, novos ângulos, ainda mais parecidas. Tudo aponta para você. Rafael olhou fixamente para as imagens. Seu coração acelerou. Havia algo ali, algo que não tinha percebido antes. Um detalhe pequeno, quase invisível, mas que poderia mudar tudo. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos, enquanto uma nova esperança começava a surgir em meio ao desespero. Talvez ainda houvesse uma saída. Rafael não conseguia tirar os olhos das imagens. O investigador falava, insistia, pressionava, mas tudo ao redor parecia distante. Sua atenção estava completamente focada naquele detalhe quase invisível. Espere, volta essa imagem, pediu, inclinando-se para a frente. O investigador, impaciente, mas curioso, deu zoom. Foi então que Rafael apontou. Olha isso, no pulso. O homem nas imagens usava um relógio escuro com um detalhe metálico na lateral. Pequeno, mas distinto. Rafael engoliu seco. E eu não uso relógio. Nunca usei. O investigador cruzou os braços, analisando. Isso não prova muita coisa. Prova que não sou eu, rebateu agora com mais firmeza. E tem mais. Amplia o rosto. Mesmo parcialmente coberto, havia outro detalhe. Uma pequena cicatriz próxima à sobrancelha. Rafael imediatamente passou a mão no próprio rosto. Eu não tenho isso. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Pela primeira vez, a confiança do investigador pareceu vacilar. Isso ainda pode ser coincidência, disse ele, mas com menos convicção. Ou pode ser alguém querendo parecer comigo, respondeu Rafael, sentindo uma nova força surgir dentro de si. Alguém que sabia exatamente como eu me visto. Como eu sou, o investigador respirou fundo. Você tem algum suspeito? Rafael hesitou por um instante, mas então lembrou da discussão dias antes. O colega, o olhar estranho, a tensão mal resolvida. Talvez alguém do meu trabalho. Aquilo foi o suficiente para mudar o rumo da investigação. Horas depois, a polícia voltou à empresa. Desta vez com mais atenção. Revisaram câmeras internas, registros de entrada, horários, e foi aí que tudo começou a se encaixar. O colega que Rafael mencionou havia saído por um período suspeito no mesmo horário do crime. Além disso, novas imagens externas mostravam algo crucial. O suspeito entrando em um carro registrado no nome dele. Quando confrontado, tentou negar, mas as evidências começaram a se acumular rapidamente. O relógio, a cicatriz, os horários, tudo apontava para ele, até que, pressionado, ele cedeu. Confessou. Disse que planejou tudo. Sabia que Rafael era discreto, que dificilmente conseguiria se defender rapidamente. Aproveitou a semelhança física e criou uma situação perfeita para incriminá-lo. O motivo? Inveja. A promoção que Rafael estava prestes a receber. Quando a verdade veio à tona, Rafael sentiu um peso sair do peito, mas não trouxe alívio imediato. Era como se algo dentro dele tivesse sido quebrado. Dias depois, já em liberdade, ele voltou para casa. Tudo parecia igual. Mas ele sabia que nada mais seria como antes. As pessoas que duvidaram. Os olhares. O silêncio. Ele havia sido inocentado. Mas jamais esqueceria como foi tratado
quando todos acreditaram que ele era culpado. E naquele momento, uma nova certeza surgiu. A verdade pode até demorar, mas quando aparece, muda tudo.